Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Bob e hoje eu estou trazendo para vocês um conteúdo um pouco mais focado em GVG. Estou trazendo dessa vez a classe bruxo, né? Arquibruxo, para ensinar vocês como se tornar ali uma parede humana, né? Como ser aquele cara ridiculamente chato que impede com que os outros cheguem no objetivo, que tira mana, que dá stun, que mata pet, que controla pet, que trava os outros no chão, uma série de mecânicas combinadas para que vocês tenham um impacto muito grande nos conteúdos de GVG, certo? Então vamos lá. Bom pessoal, agora entrando no detalhe aqui do bruxo, tá? Eu queria começar explicando a mecânica de conjuração, certo? Que todos vocês já devem ter uma noção de como ela funciona, eu só queria entrar no detalhe para a gente entender melhorzinho como maximizar o potencial ali, certo? Então assim, toda habilidade que você tem, ela é composta por dois tempos de conjuração. O tempo de conjuração fixo, que é esse verdinho aqui, e o tempo de conjuração variável, que é esse amarelo, tá? E assim, quando você está resetando o seu personagem, é importante você entender que para cada 2 pontos de int, ele vai te dar o que dá 1 ponto de destreza na conjuração. E para GVG, pessoal, não se enganem, tá? Bruxo não é para dar dano, bruxo não é para matar todo mundo, pelo menos não nesse meta atual aqui. Não sei quando saírem as próximas classes, aí saem as próximas classes. Mas por enquanto o bruxo ele é uma classe extremamente de controle de grupo. Então eu vou começar falando aqui da conjuração variável, certo? Tem algumas fontes que você pode pegar. A primeira é atributo, como eu já mencionei. Tem cartas, né? Mímico, Friudora, Salgueiro Ancião no Elmo também são cartas muito boas para você pegar tempo de conjuração, né? Então, assim, esses pontos que eu mencionei, eles vão aumentar seu ponto de conjuração variável, vai melhorar sua conjuração variável. E o seu reset de atributo também deve ser orientado a isso, tá? Então, por exemplo, como é que eu faço para eu resetar um personagem, tá? Como eu sei que cada 2 pontos de int equivale a 1 de destreza, geralmente eu faço mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho 87,3 que vem das cartas, de encantamento, de outras fontes. Então eu sei que eu preciso ter 12,97, tá? Então, por exemplo, eu vou colocando inteligência até 2 pontos de inteligência ser mais caro que o de destreza. Aí eu boto destreza. Aqui, nossa, fechou, coincidentemente fechou bem certinho, tá? Mas seria mais ou menos assim, ó. Certo? Vou colocar aqui 50-50 porque eu sei que não bate lá. Tá bom assim. Então, como eu faço? Olha só. O ponto de inteligência aqui está custando 4, de destreza está custando 6. Então, compensa mais eu botar destreza, porque o reset ele é orientado ao cast, tá? Então, você vai, ó, 7, 8. Aqui igualou, certo? Então, vou colocar aqui, ó, até o ponto custar 5, tá? Cada ponto de inteligência me custar 5. Por que, Bob? Porque se 2 de inteligência equivale a 1 de destreza na conjuração, eu ganho de quebra ataque mágico e aumenta um pouco o meu dano. Só por isso, nada mais. E aí você segue, ó. Vamos lá, até ficar 9, certo? Ainda é melhor colocar um de destreza. Agora, ó, ficou 10 aqui, tá? Pronto, agora vamos para inteligência. Até fechar lá o 100%. 6 já não compensa mais inteligência. Voltamos para destreza. 11 ainda compensa mais a destreza. Isso é só para vocês fecharem o atributo certinho, tá? E aqui, ó, tá faltando 2%, é isso? Opa, não, 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 não. Outro detalhe, tá? Como em GVG sempre vai ter bênção, reseta com bênção, tá? Aqui é 13, é porque eu acho que ela tava com algum consumível, eu não tinha visto. Só fazendo a matemática que eu vou precisar de 13, alguma coisinha assim. Então continuamos aqui o processo. 13,18, fechou. Agora eu vou diminuindo, ó. Pronto. 13,18, fechou nisso aqui. Certo? É isso aqui que eu preciso para minha conjuração variável fechar o 100%. Que é matemática de padeiro. E o resto dos pontos você coloca em 20 para ganhar um pouco de sobrevivência, tá? Primeira mecânica explicada, certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui na conjuração do Ireditor, rapidinho, certo? Ó, 0, ponto amarelo já foi, tá?
Bob, minha conjuração fixa tá a 0. Como é que eu faço para reduzir ela também, igual essa daí? Essa conjuração fixa aqui, pessoal, ela tem pouquíssimas fontes no jogo de redução, certo? Uma delas é encantamento, tá? É esse encantamento aqui. É conjuração, né? Encantamento de CT. TC, no caso do português, ele está invertido, certo? Então ele vai reduzir sua conjuração fixa em uma porcentagem, tá? Além do tempo de CT, né, de TC, tem também cartas, certo? Mas são cartas de mini boss. Elas não estão há tanto tempo assim no jogo e são muito incomuns de você ver. Você pode até priorizar esses mini boys para tentar a sorte, né? É o Ilusão das Trevas, eu acho que está traduzido assim, e o Estrofe Ancestral, certo? Que é esse carinha aqui, ó. São esses dois mini boys. As cartas dele vão reduzir o tempo de variação, o tempo de conjuração fixa, certo? E vale muito a pena para todo bruxo ter isso, tá? Bom, eu coloquei tudo isso, eu dropei carta de mini boys, minha conjuração fixa tá 20%, mas sempre que eu conjuro eu tenho que ficar esperando muito para colocar outra habilidade. Aí você complementa tudo isso que você fez com redução de resfriamento, tá? No caso do bruxo, você faz a redução de resfriamento até o resfriamento da habilidade ficar 0. Por que é que isso é possível? Porque a habilidade ela tem um resfriamento aqui inicial, certo? 4 segundos, né? E aí você consegue reduzir com a arma, tá? Aqui eu tenho 5%, para cada um de refino eu tenho mais 0,5%, certo? Então assim, na arma você já ganha um resfriamento bem bacana, ou seja, eu tenho, tá mais 14, eu tenho 7, com 5 só na arma eu tenho 12% de resfriamento, tá? E aí tem o anel da abelha, tarará, e você vai acumulando essas fontes de resfriamento, né? Aqui é mais 7%. Com um resfriamento bacana acumulado, você vem aqui e complementa com esse tipo de Verus, tá? No caso dela, ela tinha Hereditor aqui dessa nível maior, então peguei ela para exemplificar, certo? Mas geralmente quando você vai montar o pré-cast, você usa Nevasca. Geralmente você divide, né? Um bruxo para cada habilidade. Então, assim, o ideal é que tenha um de Hereditor, um de Nevasca, um de Meteoro por ponto de pré-cast você vai fazer, e um de Gravity também, tá? E Pântano dos Mortos é muito importante você ter Pântano dos Mortos junto com o Pântano Mortal, se eu não me engano é esse o nome, é Pântano Mortal, tá? Não é nem pelo dano que isso aqui dá, tá? Porque é um hit a mais. E quando você coloca uma carta de Magnólia e alguém toma uma maldição dentro de uma nevasca em cima de um pântano, a pessoa não faz mais absolutamente nada. Ou seja, imagina um sniper que vem, aí ele tá passando no pântano, leva um dano e pega uma maldição nele. Ele perdeu toda a sorte dele, perdeu 50 de destreza e 50 de age. Você neutralizou o dano daquela pessoa, certo? Isso eu tô só citando o exemplo do sniper porque é um dos mais comuns de ver assim, né? O que tem muito hoje no servidor. Quem não conhece um ferreiro que virou sniper, né? Então, assim, é muito boa essa combinação, certo? E no fim você vai ficar assim, tá? Essa da Hereditor, ela é boa porque ela reduz a mana lá, ó. Quando cai a skill, você já consegue usar outra, certo? E assim, ela não tem uma combinação tão boa de redução de conjuração fixa, porque ainda falta o encantamento ainda não tá muito upado. E ainda assim, ó, tá muito bom. Ela consegue espalhar aqui os Hereditor, certo? E detalhe, Hereditor vai arrancar mana, tá? Nos inimigos por conta da Verus que ela colocou lá, tá? E ainda dá cegueira. Então se eu tenho um bruxo que não tem imunidade à cegueira, ele fica cego. Não vai conseguir castar de longe. Um Sacer não vai conseguir dar um Magnus longe, não vai conseguir curar, não vai conseguir resar, um arqueiro não vai conseguir bater, um LK não vai conseguir usar um avanço ofensivo. Então o Hereditor é uma habilidade que eu vejo sendo pouquíssimo usada e é muito forte. Não tem nada pior do que você tirar a mana da pessoa no PVP. Um LK que não consegue frenar, você quebrou as pernas dele total. E ainda tem chance de enraizar. Então é uma habilidade bem completa. Se tiver um bruxo de Gravity lá colocando pântano, certo? Não esquece de carta de Magnólia, que é muito boa para esse tipo de conteúdo. Se você tiver ali 3 bruxos pelo menos, um com cada build, e as cartas de CC, que vai ser pelo menos uns 2 com Magnolium, com Metale, e a pessoa entrar levando o hit da Hereditor e do Pântano, por conta da Verus lá, Pântano Mortal que eu mencionei,
o controle de grupo fica absurdo, certo? 3 bruxos e um sacê de Magnus separa qualquer coisa. Se tiver 4 bruxos para pão de Gravity e ainda ter uma lentidão garantida assim que entrarem no alcance ali do seu pré-cast, aí já era, né? Então assim, é para ser um vídeo rápido mesmo. Só queria explicar combinações de mecânicas que levam o bruxo a ficar bem forte, certo? Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários. Fala pra vocês o que é que vocês acham. Fala pra vocês qual o tipo de bruxo mais legal. Esmagamento, não. Não. Faz um arqueiro. Não, tô brincando, gente. Esmagamento é muito forte, certo? Mas não tem muita utilidade comparado com os outros bruxos, né? Aí os bruxos de esmagamento sofrem bullying. Mas é isso, tá? Valeu, não esquece de comentar, deixar o joinha, dar o like aí e se inscrever.